Agora nós vamos, irmãos, ficar um pouco inquietos, como nós estamos, né? E vamos agora prestar bem atenção na exposição da palavra do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso número 11. Tito, depois de 2 Timóteo, Tito, capítulo 2, verso 11, vamos falar sobre a graça de Deus. Tito 2, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus se digne a nos abençoar nesta noite com o que lemos na sua palavra. Fique seus olhos e faça oração, né? Porque eu confesso que não tenho a capacidade de falar a sua alma. Eu falo aos seus ouvidos através do sistema de som amplificado. Daí para diante é uma obra exclusiva da graça de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa e cheia de majestade, que dá vida, né? Que renova, que transforma. E para você ouvir a voz de Deus, precisa ter muito cuidado, estar bem atento, porque Deus está falando. Lá no livro de Apocalipse, há uma expressão que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus nunca deixou de falar à sua igreja. Então é importante que a gente fique quietinho, reverentemente, desligue os celulares, por favor, não converse com mais ninguém e fique atento ou atenta para ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite, diante de tua santa e augusta presença, para celebrar o Senhor nosso Deus, para fazermos as nossas preces e também, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra. Queremos te agradecer pelas partes do culto que já transcorreram e rogamos agora, Senhor, uma bênção especial para este momento que iremos compartilhar com os teus filhos a tua palavra, se servindo, ó Deus, a falar a nossas almas que tanto carecem de ti. Tenha misericórdia do teu povo, de todos aqueles que se encontram em tua casa nesta noite, ter servido a ministrar nossas almas através da palavra do teu Espírito, para que saiamos daqui, ó Deus, alegres, felizes, abençoados, renovados, fortalecidos pela tua palavra e pelo teu Espírito. Abençoa o restante deste culto, que tudo aqui transcorra para a glória e louvor do teu grande e poderoso nome. Esta é a nossa oração que nós fazemos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema, a graça de Deus, é um tema fascinante, porque você começa a olhar uma questão muito interessante. Você olha para Deus, o vê como Deus de toda graça, de toda compaixão, toda misericórdia. É o que a palavra de Deus nos revela, o Deus de toda graça. Fala sobre a multiforme graça de Deus, fala do trono da graça, a riqueza da sua graça. Então, na realidade, a palavra de Deus nos apresenta um Deus que é um Deus gracioso, misericordioso, benigno e que trata o homem não de acordo com seus pecados, as suas desgraças, mas segundo as suas muitíssimas misericórdias. Por outro lado, nós vemos agora o homem afastado de Deus, perdido, desprovido de tudo que é bom, pecador, condenado, debaixo daquela terrível sentença que Deus pronunciou lá no Éden: tu és pó, em pó te hás de tornar. A alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra do Senhor. Então eu queria nesta noite falar sobre esta graça que foi manifestada, que nos alcançou, que está nos alcançando e nos alcançará por toda a nossa existência. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Graça, irmãos, é favor dispensado por Deus ao homem
que não tem merecimento algum. Este é um dos conceitos de graça. Favor dispensado por Deus ao pobre e miserável pecador que não tem direito a nada. Você e eu não temos o direito de exigir nada de Deus. Às vezes eu fico assim, chego a tinir os meus ouvidos quando eu vejo alguém orando, determinando, exigindo, não se conformando, querendo que Deus intervenha rapidamente para atender a sua oração, a sua prece. Este não é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus gracioso, mas é um Deus soberano. E esta graça ela é dispensada para nós através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A graça de Deus se há manifestada. Através de quem? De Jesus Cristo. Todas as nossas preces sobem para os céus e são aceitas por Deus, graças à mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. As bênçãos que descem dos céus para nós, descem através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o grande mediador entre Deus e os homens. A primeira coisa, irmão, nesta noite, que eu vou ser breve, é que esta graça de Deus, que a palavra de Deus nos revela, esse favor de Deus a nós dispensado, é exclusiva na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o ponto central de toda a revelação da palavra de Deus. Todo o programa redentor gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. E felizes são aqueles que acreditam nesta verdade que a palavra de Deus nos revela. Deus tem tratado o homem com misericórdia através de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua morte na cruz do Calvário possibilitou a Deus nos tratar com graça e com misericórdia. E você não pode, nem deve, irmãos, você que está aqui nesta noite nos ouvindo, você não pode desprezar esta graça, este favor. A Bíblia nos aconselha para nós olharmos duas facetas do caráter e da personalidade de Deus. É a sua bondade e a sua exigência, a sua severidade, a bondade e a severidade de Deus. Mas nesta noite eu queria deixar a severidade de Deus de lado e falar sobre esta graça, este favor dispensado ao homem pobre e miserável pecador, e isso tudo através de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não terá a vida, não tem a vida. Então é preciso que a gente entenda esta grande verdade. Lá em João capítulo 1, verso 16 e 17, João diz o seguinte, o evangelista: e todos nós temos recebido também de sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a graça de Deus, o texto que eu li, se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Quem é esta graça manifestada? Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos revela. Deixa eu ler outro texto aqui para os irmãos. Paulo escrevendo, aliás, Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: portanto, seguindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Tu, pois, disse Paulo escrevendo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, essa graça, este favor dispensado por Deus para mim e para você que está aqui nesta noite, é exclusivamente através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o grande mediador. Amém? É aquele elo de ligação de você com Deus. A igreja da maioria, ela alçou a Virgem Maria como medianeira e deslocou o Filho de Deus para um lugar onde nós não podemos alcançá-lo. Isso é um erro crasso, porque a palavra de Deus é bem enfática, que dizia: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem bendito seja Deus por isso.
Amém? A segunda coisa, irmãos, é que a graça de Deus é universal no seu aspecto abençoador. Agora, mesmo o homem distanciado de Deus, afastado de Deus, não professando a Deus nem a Jesus Cristo, ele é contemplado com a graça de Deus, que nós chamamos a graça comum. Toda vez que eu vou ao supermercado, à feira livre, eu fico feliz, alegre em ver tantos alimentos disponíveis em preço acessível, pelo menos por enquanto aqui no Brasil, graças a Deus. Daí você pode fazer a sua feirinha, suprir a sua casa com coisas que são manifestadas por Deus através desta graça comum que contempla todos os seres humanos. Bendito seja Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele faz sair o sol sobre justos e injustos, a chuva que desce dos céus irriga a terra e beneficia quem é justo e quem é injusto, quem é crente e quem não é crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é graça comum, isso é manifestação da graça de Deus. Olha, a Bíblia diz o seguinte: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, o que você tem, o seu salário mensal, a sua profissão, a sua casa, o seu automóvel, muito ou pouco, tudo é graça de Deus. Esta graça que nós chamamos em teologia a graça comum. O que você tem, a sua saúde, às vezes, embora relativa, não é mais Alzeni, não é, pastor Eudes? A mesmo que relativa, é uma ação graciosa de Deus. O fato de você estar aqui nesta noite, vivo, é uma ação graciosa de Deus. Amém? Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Amém, irmãos? Diz o texto lá em Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus diz o seguinte: porque Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O Senhor é bom para com todos, e as suas misericórdias são de todas as suas obras, diz a palavra de Deus. Os olhos de Deus os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres viventes. Bendito seja Deus por isso. Então, querido, considere nesta noite, você que está aqui, se é crente ou descrente, você tem sido objeto da graça de Deus. Amém? Eu sempre agradeço a Deus o meu sustento, a minha aposentadoria. Passei trabalhando 30 anos, me aposentei um tempo parcial, e não completo, mas eu louvo e bendigo a Deus porque é a provisão que vem de Deus para mim pela sua graça. Bendito seja Deus por isso. E às vezes nós vemos pessoas tão ingratas, irmãos, nem sequer levantam as suas mãos, a sua voz para o céu, agradecendo a Deus pelo que, como Deus tem tratado misericordiosamente, bondosamente, graciosamente a minha vida, a sua vida, a nossa vida e a vida de todos os seres humanos. Bendito seja Deus por isso. Especialmente aqui nesse país, que está tão destroçado na área política, mas Deus tem sido misericordioso para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Porque as instituições democráticas estão sólidas. Levantam-se homens, caem homens, mas a bondade e a misericórdia de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso. Considere isso. A graça de Deus, irmãos, é soberana em seu livre na execução dos seus propósitos. Você sabia que Deus é soberano? Eu vou repetir aquilo que já tenho dito aqui nesse santuário aos irmãos, muitos ouviram. Infelizmente, há muita gente neste país que concebe a Deus apenas como uma fonte de energia, de poder, que eu me conecto com Ele pela fé e eu recebo as suas benesses, as suas bênçãos.
Mas Deus é muito mais do que isso, irmãos. Ele é um Deus que tem vontade, é um Deus que tem inteligência, tem sentimentos, é um ser pessoal, queridos. E a nossa relação com Deus, esse Deus que tem este perfil, tem essas características. Então você não está se relacionando com algo impessoal, com energia, com a força, está relacionando com a pessoa, e essa pessoa é soberana na realização dos seus propósitos. Bendito seja Deus por isso. Irmãos, tem momentos na vida que você tem que calar e adorar, porque você não merece nada. Eu não mereço nada, tudo é graça de Deus. Amém? Tudo é graça de Deus. Veja o que a Bíblia diz: conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que você tem, o que você é, o que você está enfrentando, saiba, está tudo de acordo com a ação soberana de Deus. Amém? Lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, citando um texto lá de Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, disse Paulo, não depende nem de quem corre, nem de quem quer, mas de usar a Deus a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça. Amém? Por que você está se queixando? Porque você, quando enfrenta uma luta, uma dificuldade, começa a se lamuriar, começa a blasfemar até, começa a demonstrar toda a sua insatisfação com as suas crises, as suas dificuldades. Queridos, precisamos entender que Deus é soberano. Nada acontece na vida de um crente em Jesus Cristo, a não ser que Deus permita ou determine. Bendito seja Deus por isso. Amém? Ele não abre mão de sua vontade para a sua vida. Não estou falando aqui de determinismo, que você tem que aceitar, não deixar mais de estudar, ficar só na igreja esperando as coisas caírem do céu. Não é isso. Eu quero dizer que Deus é soberano em sua ação. Ele é livre e fará de nós o que Ele quiser. Bendito seja Deus por isso. Jó tinha esta compreensão. Quando ele passou aquele momento de aflição, perdeu a sua família, 10 filhos morreram de uma vez, perdeu seus bens, a sua saúde, mas ele disse: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente não quer ter uma dor de cabeça, está reclamando, murmurando, insultando a Deus, blasfemando contra Deus, quando você deveria calar e adorar, porque Deus é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus revelado pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada. Deus soberano, livre, faz o que quer, com quem quer, aonde Ele quer. Ele é soberano. E você apenas deve confiar, esperar. Uma vez os irmãos estavam cantando aqui, eu fiquei até assustado, porque eu entendi: se Deus quiser, Ele é Deus. Aí eu digo: puxa, que história é essa? Mas que eu estava ouvindo errado. Pastor, não é se Deus quer, se Deus fizer, é Deus. E se Ele não fizer, é Deus também. Eu digo: agora está certo. Se Deus quiser, eu digo: teologicamente isso é um absurdo, né? Agora, se Ele fizer, Ele é Deus, também se Ele não fizer, Ele é Deus. É só calar e adorar.
Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é soberano. É por isso que Jó diz: nem que Ele me mate, mas eu esperarei dEle. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus gracioso, mas na manifestação de sua graça, Ele é soberano e livre. A Bíblia diz que havia muito leproso em Israel na época de Eliseu, mas Deus resolveu graciosamente abençoar Naamã. A sua livre vontade foi manifestada. E olhar que o cabra era doente, morrendo, se acabando, mas não quis se submeter de imediato à orientação de Deus. O profeta disse: olha, nem veio. Diga a ele que vai lá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Eu pensei que ele ia ficar diante de mim, invocar o seu Deus, levantar as mãos e curar minha lepra e ir embora. Doente, desgraçado, miserável. Mas ainda bem que tem aqueles crentes: não, é tão simples a orientação divina, obedeça, meu senhor general do exército sírio. E o homem foi lá contra gosto, penso eu, desceu o Jordão, banhou sua vez, 10 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, na 7ª vez, limpo, curado, bendito seja Deus por isso. Quem sabe se nessa noite Deus não já determinou alcançar a sua vida, com uma bênção específica, por Ele livre. Ele é soberano, faz com quem quer, quando quer, aonde quer, e você tem apenas que calar e adorar, esperar nele e confiar nele. Acabou. Não se queixe não, viu? Não vai exigir. Eu exijo, olha que insulto, que atrevimento. Eu exijo, eu determino, eu não aceito. Eu não aceito. Mas quem é você, meu irmão? Para dizer que não aceita uma ação soberana de Deus? Se Deus está pondo a sua mão em cima de você, para você sofrer, sofra calado. Sofra calado. Mas pastor, não diga isso não. Que tem gente como sopra, atira em todas as direções, né? Tem alguém na família, não na minha família que eu gerei, mas na minha família, pense que quando está sofrendo, atira para tudo que é familiar, fica da agonia. Sofra calado, traga teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Está escrito na palavra de Deus? E deixe Deus agir no seu tempo gracioso, que Ele não vai se esquecer de você. Louvado seja Deus por isso. Mas deixei adiante. Jesus está ali. Agora o assunto mais complicado. A graça de Deus é limitada aos seus eleitos em seu aspecto salvífico. Ai, Jesus do céu, que complicou um pouco. Vou repetir. Ela é livre, soberana, né? E na realização do seu propósito, mas quando chega em relação à igreja, ela é limitada aos seus eleitos no aspecto salvífico. Jesus já tem as suas ovelhas escolhidas na eternidade. Essas ovelhas foram dadas ao Pai, a Ele. Tu me deste, disse Ele. Então, olhando nesse prisma, esta graça redentora, salvadora, ela é restrita, limitada aos eleitos de Deus. E se você tem um pinguinho de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se você crê na sua existência, Ele é homem, Ele é Deus, Ele morreu na cruz para salvar a sua alma da perdição eterna, para reconciliar você com Deus. Se você tem esse pinguinho de fé no seu coração, saiba, meu querido, que você é um eleito de Deus. Porque Paulo diz que o seu ministério visava promover a fé dos eleitos de Deus. Lança-se a mensagem
Jesus ouvirão e atenderão, se arrependerão e se converterão a Ele. As minhas ovelhas, e só as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. É duro, Deus é soberano. É que a palavra de Deus nos revela. Veja o que diz a Bíblia: e creram, depois da pregação que Paulo ministrava, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos os dias, diz a Bíblia, descrevendo a história da igreja primitiva, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer. E eu restarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Amém? Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, disse Paulo, escrevendo aos Efésios, para que fossem como que primícia, para que fossem irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua soberana vontade. Então você que está aqui nessa noite, se você crê e acredita nesta verdade, você é a ovelha de Jesus. Você faz parte deste rebanho precioso. Amém? E experimentou a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você que está aqui nesta noite, porque é uma oportunidade que Deus está lhe dando, saiba disso, as coisas não acontecem nesse programa de vida por acaso. Deus está mexendo os pauzinhos na linguagem nossa nordestina para alcançar a sua vida, para lhe abençoar com a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse assim, você não estaria nem aqui mais, já tinha partido para a eternidade, já está no lugar distanciado de Deus. Deus lhe trouxe aqui porque tem um propósito na sua vida, para você ouvir a palavra do Senhor nesta noite, através da programação infantil, através dos cantos, das orações, da leitura da Bíblia e através da exposição de sua palavra nesta noite. Deus te ama, querido. Você é objeto da graça de Deus. Aceite, receba esta bênção no seu coração nesta noite. Levante-se para viver para a glória de Deus. Mas deixa eu terminar, porque já está na hora. A graça de Deus, irmãos, é poderosa nos seus efeitos benfazejos. Oh, glória, né? Amém? A graça de Deus, ela é poderosa. Está enfrentando dificuldade, as portas estão fechadas, você está sentindo ninguém, saiba que Deus está presente aqui nesse santuário, nesta noite. A sua graça está sendo manifestada e ela, quando opera, ela é poderosa para libertar. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. No Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Pela fé, o justo viverá. E quando Deus dá, é do bom. É porque a nossa mente não está tão escravizada do que é material, e quando a gente pensa em Deus, só pensa em carro do ano, em apartamento, em casa, em bom emprego, em bom salário e assim por diante. Mas Deus, irmão, tem coisas muito melhores para você. Bendito seja Deus por isso. Amém? Paulo diz que Deus já abençoou a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há riqueza melhor para a pessoa, mais poderosa e mais bem-fazer do que a redenção eterna, irmãos. Nós somos seres humanos, somos limitados pelo tempo, pelo espaço. Temos um prazo de validade
meu está se aproximando. E o seu também, viu? Pode ser que eu vá primeiro do que você, mas você vai também. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. É o ciclo natural da vida. Mas há uma esperança poderosa para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em mim nunca morrerá. E os que vivem, e os que creem, não morrerão, irmãos. Viverão espiritualmente, eternamente, na presença de Deus. Às vezes nós somos escravizados por um pecado, um costume arraigado de nossa natureza, que a gente não consegue vencer. Às vezes nós somos escravos da pornografia, da sensualidade, de outros males. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho, poder de Deus, que liberta, transforma, regenera e dá uma nova perspectiva para o ser humano. É por isso que eu sou crente. Amém? A graça de Deus, o favor de Deus. Se você olhar para você mesmo, você diz: pronto, estou fulminado, estou atolado, na linguagem nordestina. Você olha para o céu, vê a manifestação da graça de Deus, o favor de Deus. Amém? Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos psicológicas. Amém? Bênçãos em todas as direções. Louvado seja o grande nome do Senhor. Isto é fruto exclusivo da graça de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, disse Paulo, se há manifestado através de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é soberano, ele é livre. Ele é restrita para a igreja no que se refere à salvação. Ele é poderoso nos seus feitos, nas suas realizações. Quando Deus faz, é bem feito. Amém? Quando Deus opera, ninguém impede. Quando Deus se manifesta, todos se curvam diante da onipotência e da grandeza deste Deus maravilhoso que resolveu graciosamente se relacionar conosco. Hoje nós vimos uma lição que está aqui na Escola Bíblica Dominical, que se tratou sobre relacionamento. Jesus é o paradigma, o modelo. E ele veio tabernacular conosco. Imagine, irmão, Deus humanizar-se e viver conosco. É por isso que o texto diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Bendito seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que dê graça, que amém? Amém. Em nome de Jesus. Cadê Enoque? Eu vi. Está lembrado, Enoque? Foi graça, irmão. Está lembrado desse cântico? Murilo, você chegou a olhar? Dá para a gente cantar? Você e Enoque? Faz aqui um jeitinho para a gente cantar. É uma estrofe e um estribilho, um corinho. Lindo, irmãos. Esse cântico nós cantávamos há 30 anos atrás, né? E diz assim, parafraseando: quando nós chegarmos nos céus, alguém perguntará: por que você está aqui? Vai dizer: foi graça, irmão. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E aí, dá para a gente cantar? Quer vir nós também? Para cá, faz um dueto aqui, um trio. Olha, eu me envolvendo também canto bem, imagina. E a igreja cantasse também, irmãos, porque é graça de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e nós estamos aqui vivos pela graça, redimidos pela graça, e tudo já deu certo para frente. Louvado seja o grande nome do Senhor, porque é graça e misericórdia de Deus. Quando terminar essa vida,
eu venci, cheguei ali. Amém. Foi graça, irmão. Bendito seja Deus por isso. Você que está deixando o Evangelho, chegou o dia de você renovar a sua aliança com Deus. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas você pode ver no seu coração: Senhor, a partir de hoje eu quero viver nesta graça, e por esta graça eu quero viver e servir. Bendito seja Deus por isso. Deus te abençoe, querido, e dê muita graça em nome de Jesus. Amém? Amém.